Olá pessoal, eu sou a professora Daniele Rolim e estou aqui para conversar com você a respeito desse julgado veiculado no informativo 873 do STJ, extremamente importante, até porque a partir dele nós podemos pensar também em vários outros pontos que estão aqui correlacionados. Primeira coisa, ele trata do procedimento do tribunal do júri, especificamente da segunda fase, em que eu estou lá com os jurados quesitando a respeito dos pontos que gerarão o julgamento a ser proferido pelos jurados. Nós sabemos que no tribunal do júri, na segunda fase, nós temos uma decisão subjetivamente complexa. A sentença a ser proferida, ela vai decorrer primeiro de um ato dos jurados, de um julgamento proferido pelos jurados a respeito do mérito da imputação. Então, os jurados que decidem se é caso de condenar ou absolver o réu e também, sendo o caso de condenação, se é um homicídio simples, um homicídio qualificado, enfim, essa decisão é proferida pelos jurados. E, em sequência, o juiz presidente vai, de acordo com aquilo que foi definido, proferir a sentença, trazendo ali, em caso de condenação, por exemplo, a dosimetria da pena. Ao julgar esse fato criminoso, os jurados o fazem por meio da resposta a quesitos. Então, os jurados julgam pelo sistema da íntima convicção. Não precisam explicar, isso é muito importante, o motivo pelo qual chegaram nesse ou naquele entendimento. Esses quesitos são formulados em conformidade com o que é previsto em lei e a jurisprudência também delineia algumas premissas que são importantes. Então vamos lá. A primeira coisa que é objeto de quesitação aos jurados diz respeito à materialidade. Eu quero saber se o crime aconteceu ou não. Dizendo os jurados por maioria, que tendo a maioria eu já passo para o próximo, que o crime aconteceu, eu vou quesitar a respeito da autoria. Lembrando, se eles disserem que não, o réu está absolvido. Então, o crime aconteceu, eu passo a quesitar a respeito da autoria. Tá bom, jurados? Esse crime aí que vocês disseram que aconteceu foi praticado pelo réu? Não, está absolvido. Sim, vamos para o próximo quesito. E aqui nós temos como padrão, como regra, no nosso Código de Processo Penal, que o próximo quesito a ser apresentado aos jurados é o quesito que diz respeito à absolvição genérica, tá? Então, em regra, a gente tem algumas situações em que isso pode variar um pouco, a ordem, mas esse quesito, ele é obrigatório. Quesito que vai ser o seguinte: o jurado absolve o réu? Então, veja, apesar de você, jurado, já ter reconhecido que o crime aconteceu e que foi praticado pelo réu, você o absolve? E nesse quesito, nos explica a doutrina, nos diz a jurisprudência, estão as teses defensivas. Então, se os jurados decidem aderir a uma determinada tese defensiva, como exemplo, a legítima defesa, é aqui que eles vão se manifestar, dizendo sim, eu absolvo o réu. Acontece que tem um ponto aqui muito interessante, que é o seguinte: esse quesito, o jurado absolve o réu, ele é obrigatório. Ele tem que constar obrigatoriamente, necessariamente, de um julgamento lá no procedimento do tribunal do júri. Anote aí, ainda que a única tese defensiva seja a negativa de autoria. Então veja, a defesa foi lá em plenário e só falou o seguinte: não foi o réu. O réu, ao ser interrogado, no exercício, portanto, da autodefesa, também disse: olha, não fui eu quem praticou esse fato criminoso. Então, a única tese defensiva é a negativa de autoria. Ainda assim, se os jurados disserem sim, foi o réu quem praticou o fato criminoso, ainda assim deve ser apresentado o quesito relacionado à absolvição. Então, o jurado absolve o réu. Então, veja bem, a pergunta que surge a partir daqui é a seguinte: os jurados podem absolver o réu nesse contexto que nós conversamos agora em razão de clemência? Olha, eu não preciso fundamentar a minha decisão. Eu entendi que foi esse réu quem praticou o fato criminoso, mas por clemência eu decidi por absolvê-lo. O que a jurisprudência do STJ diz a respeito do tema? Olha aqui, a ausência de tese defensiva registrada em ata que justifique a absolvição por clemência ou outra causa correlata, aliada à contradição entre as respostas dos jurados, autoriza a anulação do julgamento e a realização de novo júri. Perceba, a defesa em nenhum momento, em nenhum instante, externou qualquer ponto, qualquer indagação ou mesmo réu ao ser ouvido que pudesse levar ao entendimento de que os jurados decidiram aderir a uma tese de clemência.
Então, o que nós podemos concluir? Veja, única tese defensiva foi negativa de autoria, não teve nada aqui relacionado com clemência. Então, uma absolvição em uma situação como essa, em que os jurados já disseram que foi sim o réu quem praticou o fato criminoso, é uma decisão contraditória e, por isso, autoriza um novo julgamento, um novo plenário. Mas surge mais uma indagação aqui extremamente relevante. Não vamos perder nosso tempo e já vamos acrescentar. Tudo bem, professora, mas é possível a absolvição por clemência? Imagine que a defesa tenha trazido uma tese de clemência. Constou da ata, por isso está justificada essa absolvição proferida pelos jurados, essa decisão tomada pelos jurados? A resposta é depende. Por quê? Porque a clemência, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ela pode sim levar à absolvição do réu. No entanto, eu preciso de estar atento a alguns vetores aqui. Olha só, tema 1087 da jurisprudência do STF, repercussão geral. É cabível recurso de apelação com base no 593-3D, decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, nas hipóteses em que a decisão do tribunal do júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. O Tribunal de Apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido a apresentação constante em ata de tese conducente, tudo que a gente já viu até agora, à clemência do acusado, ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados. Aí vem o plus, desde que seja compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos. Então, por exemplo, eu não poderia sequer ter a alegação defensiva lá no plenário de julgamento, em busca de clemência ao acusado, falando que ele, por exemplo, matou a vítima amparado ali em uma legítima defesa da honra. Isso não é admitido. Então, a clemência pode sim ser o fundamento, pode sim ser o que levou os jurados a decidir nesse sentido da absolvição do réu, desde que a tese trazida pela defesa não esteja aqui contrariando os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, desde que a tese seja compatível com a Constituição, por exemplo, tá? Então, ó, pontos importantes que são excelentes para serem cobrados na sua prova. Então, anota tudo, deixa registrado, revisa para você não esquecer, estuda bastante e eu tô por aqui. Qualquer dúvida é só chamar. Bons estudos e até mais!